Eu sou Elaine Freitas, estou como diretora do CAPS AD3 de Vitória. É um CAPS municipal, estamos junto com os profissionais nesse atendimento, identificando pessoas que tenham por caráter voluntário o desejo de controle para o uso de substâncias psicoativas. Essa médica é médica psiquiatra brasileira, então nasceu em Alagoas em 1905 e faleceu no Rio de Janeiro em 1999. Ela criou muito serviço, ela criou o espaço dentro de um hospital psiquiátrico, Hospital das Palmeiras, que seria tipo uma ponte entre o hospital e a vida social do paciente. E a partir dali ela introduziu esse trabalho com o objetivo de preparar o paciente nas suas altas, quando retornasse às suas casas. Criou também um espaço que é o Museu da Imagem do Inconsciente. E interessante que a doutora Anísia, ela se aposentou em 1975. E aí ela vem para esse centro de estudos com o material dela, se candidata como uma estagiária, né? E passa para os estudantes toda a pesquisa, toda a experiência vivida nos hospitais e continua trabalhando, né? E então foi feito no museu, foi o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, na Cinelândia, foi colocada essa exposição maravilhosa, onde tinha todo o material dos pacientes, eram muitos materiais, eu estava lá, inclusive, nesse momento, eram imagens, eram pinturas cruas e nuas, nada com envolvimento cultural, era tudo realmente ali feito nos hospitais. Então, assim, esse movimento foi incrível porque ela realmente revolucionou a saúde mental, né, no Brasil. Eu trabalhei no Hospital do Engenho de Dentro, por exemplo, no Rio de Janeiro, e lá a doutora Anísia, ela inseriu esse trabalho também. Eu tive a oportunidade de caminhar ali com ela, né? Ela falava baixinho, já estava aposentada. Convivi com a doutora Anísia durante muito tempo no Hospital do Engenho de Dentro, então acabei que eu trouxe e concordava com esse trabalho, e até hoje, então eu trouxe de lá toda essa influência, todo esse trabalho voltado para as artes, para a expressão livre, né? A Anísia entra fazendo esse trabalho revolucionário. A gente conseguiu muita coisa hoje em dia. Que a arte, sem uma preocupação com a performance, trazia bem-estar, né? E foi assim que aqui nesse CAPS eu montei uma oficina de musicoterapia, um trabalho que aí é uma sessão, porque o usuário de drogas ele tem uma forma diferente de se relacionar com o meio, com o corpo dele e com as outras pessoas. A questão de dar limites e fazer acordos, isso está na base do trabalho de musicoterapia aqui. A gente precisa fazer acordos, porque tudo, a música tem limites. A música, ela é metrada, a música organiza. Por definição, a gente sabe que o uso, quando a droga entra no universo, na vida de uma pessoa, ela desorganiza. A música ajuda a organizar, porque a música é organizadora. Essa é a Oficina de Cidadania. O objetivo principal da Oficina de Cidadania, né, é a reinserção social desses usuários, né, dessas pessoas, usuários do sistema de saúde, né, sob uma outra lógica, né? Pode passar por um processo de atendimento, de tratamento, né, que envolve a saúde física, a saúde mental e a saúde social também. Discutir com o grupo, né, de usuários do serviço as questões da cidadania, né, com relação a direitos, serviços, bens, né, as ofertas públicas, trabalhar na perspectiva, discussão com o usuário a partir da história de vida de cada um, né? A Oficina de Cidadania ela tem
tem várias estratégias que a gente usa, né? Essa que foi utilizada hoje, né, que é de você fazer através dos recursos audiovisuais, né, do YouTube e de outros programas, né, você fazer uma visita, né, ao passado dessas pessoas. As mídias sociais, né, a internet, ela tem várias informações, tem filmes, tem atualidades sobre cada um desses lugares de onde eles vêm. Não, eu acho bacana porque é a raiz da pessoa, né? Musicalidade de lá da época, do bairro, da cidade, da onde a pessoa veio. Ora, essas memórias vêm, né? E essas histórias são muito importantes na reconstituição do sujeito. Essa mudança de lugar social do sujeito é um dos efeitos desse trabalho. Eu lembro muito bem como era antigamente. Só vou levar coisa boa daqui. Cena da palavra é esmiuçar o sentido da palavra para eles, para a vida, e perceber, tomar consciência de uma fragilidade, e depende de uma potência, e ver o que pode ser feito a partir dali. Né? E o mais interessante na oficina da palavra, que a gente tem uns acordos, que é falar somente de si. Então, ele fala, o usuário fala, a partir do que ele acha que é aquela palavra, do que ele pensa, do que ele tem consciência do que é aquela palavra, mas falando somente de si. É uma forma de se conversar que não existe julgamento, e tem a profissional que acompanha. Através disso eu criei força para não me apegar só na família, porque termina sofrendo com a gente, fica doente, ter a minha responsabilidade e não esperar só que os familiares e os amigos dividir essa carga. E estou conseguindo seguir minha vida de uma forma mais clara, uma forma correta, uma forma suave. Temos também os jardins terapêuticos, que são formados aqui, cuidados por profissionais juntamente com indivíduos, os nossos pacientes, usuários do CAPS AD3, que através do cuidado com as plantas conseguem refletir e melhorar o autocuidado consigo. A gente começa assim, vamos botar bagunça nessa ordem. Que comece o pagode. Essa oficina, a gente intitula ela de bingo, é um jogo de bingo que a gente trabalha atenção, concentração, a cooperação mútua e a percepção do usuário de que é possível se divertir sem estar sob efeito de droga. A gente trabalha coordenação motora fina, eu não preciso chamar. Eu chego, falo, vamos começar, e aí vem todo mundo, porque é uma coisa divertida. Já fica aguardando, tem a participação do bingo, né? O importante é a participação de todos, né? A gente fica brincando, né? Aí às vezes, poxa, passou perto, chama o 30, não chamou o 31, né? Você fica naquela expectativa, né? Será que eu vou ganhar o bingo hoje? 66, um tapa na orelha. Bingo! Escolhe ali. Tem um biscoito, tem o todinho. A gente trabalha sem perceber, às vezes, que a gente está trabalhando. Porque é um brinde simples, é um bombom, um biscoito, um todinho, mas a gratificação, né? A pessoa se sente bem de estar ganhando alguma coisa, né? E eles ajudam na marcação da cartela, né? Ao mesmo tempo que se a pessoa não tem tanta dificuldade e não presta atenção, se perdeu, perdeu, né? Não tem... Às vezes eu tento dar uma ajuda, não, gente, vamos repetir e tal. Não, comeu mosca, comeu mosca. Ontem, por exemplo, eu falei assim, não, hoje eu vou ganhar. E ganhei mesmo, né? Perguntei a uma senhora que vi pela primeira vez. A senhora está morando aqui? Estou, mas faz de conta que não estou. Esse livro que nós estamos lendo agora é importante, é legal, porque eles são capítulos curtos e a gente tem a discussão, e a gente abre para a discussão, né? A questão do uso de autodrogas, das relações, de família, benefícios. É sobre isso que a gente fala o tempo todo, né? Tanto na leitura de jornal, como na literatura. A gente pega textos e livros e até seguindo o que eles falam.
E a gente debate o assunto que a gente escolhe, né? Pode ser um livro que é lido, a gente, igual esse último que teve agora, a gente está debatendo sobre um livro. Vale muito a pena. E o que a gente observa que é importante é a reflexão que eles fazem, né? Muitos conseguem perceber que está bem próximo à realidade deles e outros não. Então o grupo é bom por isso, porque é uma troca. A gente fala muito, né, nesse livro do preconceito, né? Que eles vivenciam o tempo todo. Que a gente não era acostumado à leitura, entendeu? A vida da gente era outra. Para melhorar da gente, né? Que a gente vai saber a viver lá fora. Não deixar de praticar lá fora que a gente aprendeu aqui. A oficina CineCaps, ela é um espaço de inclusão, né? Então a gente tem como proposta, pelo viés audiovisual, o viés da arte, trazer para usuários experiências que têm a ver com o cotidiano da vida deles, né? Situações que são corriqueiras com a população que a gente atende, né? Essa pegada, né, de identificação com os usuários, com a própria vida deles e o circular deles na vida. Os usuários do CAPS AD, grande parte deles fica em situação de rua, são pessoas com vulnerabilidade social, não têm uma renda estabelecida, então cinemas, em shoppings, são lugares que não têm uma certa acessibilidade, né? Tem muito preconceito com essa população, até pela forma como se colocam, né, na rua. Então, aqui eles têm essa possibilidade de assistir um filme, às vezes com uma temática mais leve. Eles também têm a possibilidade de escolher o tema. Muitos se emocionam também, dependendo do conteúdo. E ao final de cada exibição, né, a gente escolhe, através da fala deles, um mote, né, uma ideia que eles tiveram, se identificaram, e dali vão surgindo várias questões dos usuários. Isso é muito importante, porque eles se sentem, né, participantes ainda mais nessa gestão do cuidado. Essa oficina Culturando pela Cidade, ela iniciou-se com um outro nome, que é muito semelhante, Caminhando pela Cidade, porque a ideia é exatamente essa. O nosso usuário, né, que é um usuário de drogas, a vida dele vai ficando muito restrita, né, porque ele mantém uma relação, a relação mais importante para ele, né, isso fazendo uma leitura muito rápida, é com a droga, e isso já restringe muito o universo dele. E aí, essa ideia do Culturando, que se chama hoje, né, pela cidade, nós visitamos lugares que são limítrofes, são lugares, às vezes, até o mesmo lugar onde ele usa, mas outras estruturas onde ele nunca entrou. Hoje eu consigo me comunicar mais através disso aqui. Hoje eu sou mais solto no serviço, né? Eu quero um cara muito fechado. Sou muito grato ao CAPS. É uma aprendizagem pra gente. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Para mim é maravilhoso esse Culturando. Vale a pena. O Culturando pela Cidade é legal porque tem como a gente adquirir cultura, perceber que tem muito mais além do que a gente vê no dia a dia, nas nossas casas, no cotidiano. E a praia? A praia adorei. Não, eu li lá sobre a história do padre Loyola, né? Santo Inácio de Loyola. É meu parente, que meu nome é Edson Loyola da Silva. É coisa diferente da minha cabeça. Ajuda muito. Coisa para contar para alguém, para minha família. Eu visitei o museu, né? Tem uma história para contar. Se eu fosse resumir em uma frase Culturando pela Cidade, é descobrir como viver bem na minha cidade.
hoje nós trabalhamos com aromaterapia. Aí nós trabalhamos aqui com lavanda, que diminui um pouco a ansiedade, melhora a qualidade do sono. E nós fizemos na forma de sachê. Preparamos com óleos essenciais e fizemos os sachês. E nós fizemos os sais para o escalda-pés. Eu já tinha tido a experiência com escalda-pés, eu sei o quanto é relaxante. Quando eu tive a experiência, foi numa gestação, então ajudou a desinchar, ajudou no período de trabalho de parto, começo de contração. Foi a oficina que a primeira que eu vim, que eu participei, eu gostei muito. É uma sensação de realização, como se você tivesse se empenhado em algo e tivesse dado certo. É bom saber que, por mais que a gente tenha limitações, com essas limitações a gente ainda consegue ajudar outras pessoas. Porque aqui você conhece um pouco de tudo sobre você, com as oficinas. Essa aqui mesmo eu não sabia que eu seria tão interessada em algo que tem uma fragrância. Mas a fragrância traz algumas lembranças, traz algumas sensações. Eu vou colocar na roupa, eu vou guardar. E o escalda-pés eu vou fazer logo ali no quarto. As PICs, as práticas integrativas e complementares em saúde, elas são abordagens terapêuticas que têm como objetivo promover a saúde, prevenir doenças, recuperar a saúde e enfatizando a escuta acolhedora e criando a conexão do indivíduo, centrada no indivíduo, conectando a natureza, o meio ambiente e a sociedade. O benefício das práticas integrativas e complementares, elas são abordagens que não utilizam medicamentos tradicionais, elas são para diminuir os agravos, né, das doenças, e elas são utilizadas para acalmar, para promover equilíbrio, para estabilizar o humor, favorecer a conexão do sujeito consigo mesmo, promover a autonomia, o autocuidado e minimizar o uso também dos medicamentos tradicionais. Reiki é uma prática oriental do Japão que foca a canalização da energia vital universal, de canalização em grupo. E nós estamos também complementando com a fitoterapia através dos chás, a aromaterapia com óleo essencial, com difusor, que também constrói um setting terapêutico harmonioso, né, favorecendo o bem-estar. Percebemos também que a melhora do sono emocional, diminuição às vezes de recaídas, uma modulação da crise, né, as crises de abstinência, levando em consideração os seus aspectos emocionais, físicos, espiritual, social e econômico. É bom porque faz parte do meu tratamento, para eu conseguir superar, passar pela questão da adicção. E aí a equipe acolhe, a equipe ajuda, e aí vai ajudando a gente no tratamento para conseguir lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. Lembra a casa, lembra a família, lembra o que eu abri mão quando escolhi a adicção e o porquê que eu quero sair. Então é onde entra justamente o tratamento, que aí a gente volta às memórias das coisas boas, do acolhimento, da família, para conseguir superar e seguir em frente. Tô levinha, igual a pluma hoje. Se quiser, é só vir tomar um chá com a gente. O convite está em aberto. Essa atividade ela tem uma importância para poder trazer uma forma de movimento, uma forma de combate, mesmo que pequeno, do sedentarismo, e para eles se autoconhecerem. Essas são umas atividades adaptadas para a realidade, tanto do espaço quanto dos pacientes, e elas são boas para desenvolverem autoconhecimento, força muscular, equilíbrio, conscientização corporal, conscientização espacial.
contribui na saúde da pessoa, uma saúde não só física, mas uma saúde também mental. Traz um benefício, né, no combate do sedentarismo, combate dos malefícios das substâncias que eventualmente eles usam. Isso ajuda a que eles tenham a autopercepção de que eles podem fazer outras coisas também. São uns exercícios que, de uma forma geral, eles são feitos de forma adaptada, respeitando as individualidades de cada paciente. Tem paciente que tem uma capacidade motora, noção espacial já mais desenvolvida e outra nem tanto. Mas, porém, todos fazem os mesmos exercícios, cada um dentro das suas possibilidades, evidenciando, assim, até onde ele pode ir e como ele pode avançar. E não poderia ser diferente para os pacientes que estão em tratamento aqui no nosso CAPS AD. O objetivo das oficinas de grupo é o momento de que o paciente ele é ouvido, onde ele está colocando as suas questões, né, as suas dificuldades. E o bom da oficina é que enquanto a gente está aqui trabalhando as habilidades, tem a interação entre eles. Você vê com material simples, uma latinha que a gente pode, né, joga no lixo todos os dias, pode se transformar nesses trabalhos maravilhosos que eles fazem e pode até virar como geração de renda também. As oficinas também, elas têm esse propósito de estar mostrando a eles que eles têm capacidade de também estar produzindo coisas para gerar renda para eles. O paciente, ele entra falando que não tem capacidade, que lá fora todo mundo acha que eles não conseguem fazer nada, e a gente consegue mostrar para eles que sim, que consegue sim. E aqui a gente consegue resgatar a autoestima, né, a capacidade de trabalho. Já tivemos algumas outras oficinas, como de arte-terapia, em que faz uma escuta individualizada do sujeito naquelas pessoas que muitas vezes não têm na sua forma de se expressar a fala. E através da arte-terapia ela consegue expressar-se, ela consegue comunicar com o mundo através dessa arte. O projeto de Cuca Legal é um projeto de iniciativa focada na promoção de encontros de socialização e de criação de produtos através da estamparia artesanal. É uma estamparia que nós utilizamos técnicas de estêncil, comumente mais conhecida como molde vazado, e também a técnica de carimbo. Nós fazemos artigos como camisas, nécessaire, e também através de técnicas nós fizemos alguns quadros, pequenos quadrinhos de composição como estudo nessa trajetória. O importante disso tudo é ele perceber o que ele fez, perceber que o desenho foi respeitado e perceber que a montagem foi subjetiva deles. Então, todos os trabalhos são autorais, são exclusivos dos próprios pacientes. Tanto que o processo de criação é um processo que leva tempo. Então, a gente faz uma comparação com a vida, de reinserção social, de retorno para suas ocupações produtivas. E isso é vivido através desse percurso artístico. E eles próprios vão se percebendo, né, capazes de criar um produto. Também como foco principal, o empreendedorismo e uma fonte de geração de renda. Para mim representa a emoção, né? Representa um pouco da minha vida, em momentos que a gente permanece focado aqui dentro, em todas as oficinas, ela foi privilegiada. Então o resultado que vocês viram é isso, foi grandioso, positivo. Importante que nós, oficineiros, nos surpreendemos e eles muito mais. Então, foram de parabéns. Você criar isso aí sozinho
é difícil. Você tem que ter um empurrãozinho de alguém, que são os profissionais, né? Porque sem eles, eu não chegaria nem a um pedacinho disso. Nós sabemos que a arte ela é uma ferramenta potente enquanto recurso terapêutico, que pode vir a desenvolver não só todos esses produtos, mas também um paralelo com o tratamento psicossocial. Não é só você participar, é você concluir também as atividades que nos foi colocada, né? Para mim, no fundo, ela ficou maravilhosa. O CAPS AD3 Vitória, ele vem como parte fundamental da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial do município de Vitória.